Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Damos graças a Deus, damos glórias ao nosso Deus, por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de poder adorar o Seu nome, na Sua casa, no meio dos santos. E agradecemos também a confiança do nosso muito amado pastor. A nossa vontade, os irmãos bem nos conhecem, é de ouvir os nossos pastores, os nossos professores, mas aprove o nosso pastor nos escalar aqui, e aqui estamos com muito tremor e temor na presença da igreja, entendendo que somos vaso e vaso de barro. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Lição de número 9, como nós vimos o título com os nossos superintendentes, vamos falar sobre os dons de Cristo para a unidade do corpo. Os dons de Cristo para a unidade do corpo. Que corpo é esse? A Santa Igreja, comprada por preço de sangue por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De quem são esses dons? O próprio título diz. Os dons são de Cristo, dados à igreja que ele comprou para favorecer, proporcionar, solidificar a unidade da igreja. E é sobre isso que nós vamos estudar. Nessa introdução, eu peço a paciência dos irmãos, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos para nós entendermos o que são os dons de forma introdutória, quais são as finalidades dos dons e distinguir os dons espirituais dos dons ministeriais. Quando Deus escolhe e separa alguém para o santo ministério, isso também é um dom, mas não é um dom espiritual. É um presente, uma graça que Deus dá para edificar a igreja, e isso se distingue dos dons espirituais. Vamos ver na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 4 ao 11. Mais uma vez eu peço a paciência dos irmãos, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos, não é? E para alguns pode parecer um pouco cansativo, mas escola dominical é para ser didática e edificante, né? Ainda que não tenha aquele fervor da pregação de domingo à noite, mas o Espírito Santo ele também trabalha na meditação, né? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar ali no Salmo 1 quer dizer ler em voz baixa enquanto aplica no seu próprio coração. E é isso a escola dominical, né? Acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4 diz assim. Estamos falando, o contexto de 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais de Cristo para a igreja. Diz Paulo à igreja de Coríntios: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então veja, seja nos dons espirituais, quem escolhe, quem presenteia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus, né? E aqui o primeiro esclarecimento introdutório sobre os dons. Não há guerra entre os dons, não é? Toda vez que você, no seio da igreja, observar alguém sendo usado por Deus com poder, com autoridade, para curar, para fazer milagres e maravilhas, e vier ao seu coração um sentimento de aversão, de inveja, cuidado, porque isso é plantado pelo inimigo. Você pode dizer amém por isso?
A gente se alegra quando o Espírito Santo fala, independente do vaso. É assim ou não é? Então, o Espírito Santo, ele que rege a igreja, ele distribui dons para a igreja, e os dons vão se manifestando, e a igreja vai se alegrando, porque o mesmo Espírito Santo que está fazendo aparecer aquele dom no seio da igreja, ele está no coração de cada crente. Então o Espírito Santo ele confirma, ele alegra o nosso coração quando a atuação dele se espalha no meio da igreja. Você pode dizer amém por isso? E o que é isso, irmão Isaac? É o Espírito Santo atuando, o mesmo Espírito, dons ministeriais. Deus colocou no coração do pastor para separar alguém para uma determinada função. O coração da gente se alegra, porque é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo confirma no nosso coração, não é? E é interessante porque o pastor costuma perguntar, né? Quantos confirmam? A gente levanta a mão e diz glória a Deus, não é? É assim ou não é? E aí o nosso coração se alegra. O que é isso? É o Espírito Santo confirmando lá e confirmando aqui. Porque é o mesmo Espírito que dá e que confirma no coração. Você pode dizer amém? E continuemos. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Agora ele vai começar a descrever os dons espirituais. Veja. A um, pelo Espírito, então é Jesus quem dá pelo Espírito Santo. É dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E a outro, operação de maravilhas. E a outro, profecia. E a outro, dons de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. E o versículo 14, eu já até passei dos versículos que eu ia ler, mas porque também um corpo não é um só membro, mas muitos membros. Amém. Então entenda, irmãos, no seio da igreja e no corpo ministerial, não deve haver o sentimento de eu tenho isso, mas eu queria ser aquilo. Eu estou aqui, mas eu queria ir para ali. Não. No corpo ministerial e no seio da igreja, o Espírito Santo dá a cada um e ele produz alegria em a gente exercer aquilo que ele nos deu. E essa alegria, irmãos, elas nos preenche na obra de Deus. E mais uma vez eu repito, se se houver qualquer sentimento desse, irmão, saiba, isso não vem de Deus. Né? Eu lembro que certo irmão lá de Recife era diácono já há mais de 25 anos, já bem velhinho, e trabalhava para Jesus com a maior alegria do mundo. É a coisa mais linda. O que é aquilo ali? Deus chamou ele para ser diácono. E ele exerceu o diaconato como quem exerce o diaconato para o Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Essa ideia de que eu tenho que ter o dom de profecia, porque se eu não tiver,
eu não sou um obreiro completo. Busque, trabalhe, peça a Deus, mas exerça os dons que Deus colocou na sua vida com alegria. A gente não precisa ser infeliz porque não alcançou algum cargo ou algum dom. A gente é feliz com o que Deus nos deu. E se Ele der mais, a gente vai ser feliz com mais que Deus deu. Você pode dizer amém por isso? Não é? E veja, o fato do Espírito dar para a igreja, isso produz unidade. Por quê? Eu sou diácono e eu sei que eu tenho um presbítero sobre mim. E eu sei que eu tenho um evangelista sobre mim, um pastor sobre mim. E eu sei que acima, o pastor, né? E eu sei que acima de tudo isso, há um Espírito Santo que está regendo toda a obra para a glória e honra do nome dEle. Você está entendendo isso, irmão? Então, às vezes, Deus colocou no seu coração um desejo, uma vontade, uma aptidão de servir um copo d'água. Aí você serve o copo d'água com a maior alegria, fala, estou fazendo é para Jesus, é para a obra dEle. Estou contribuindo com o meu pouquinho aqui para a obra dEle. Amém? É Ele quem vai distribuindo e é Ele quem vai dando. Efésios capítulo 4, versículo do 7 ao 14. Vamos ver agora os dons ministeriais. Efésios capítulo 4 e o versículo, do versículo 7 ao versículo 14, né? Diz assim a palavra de Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo medida do dom de Cristo. Versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9. Ora, ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Então nós temos os dons espirituais que Deus distribui para toda a igreja e nós temos os dons ministeriais que Deus distribui para alguns irmãos da igreja. E isso não faz as pessoas melhores umas dos que as outras. Quando João vai lá no céu e vê os santos, ele vê os santos tudo de branco, igualzinho. Você pode dizer amém por isso? Né? Lembra lá, João, a visão de João? Ele vê os santos tudo de branco, com as vestes limpas, né? Aquela multidão. Né? Então, mas há funções diferentes dadas pelo Espírito. Agora entenda, no ministério, comumente, Deus distribui alguns dons específicos. Para quê, irmão Isaac? O próprio texto falou. Para quê? Para a edificação da igreja. Né? Dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom do conhecimento, dom da palavra. Deus distribui principalmente, né, vamos dizer assim, no ministério, porque são pessoas vocacionadas pelo próprio Deus para estar à frente da igreja. E para finalizar essa introdução, eu queria tocar num ponto muito sensível,
que é próprio da escola dominical. Esses dons, eles podem esfriar na vida do crente. E quando isso acontece, nós devemos buscar a Deus e trabalhar para que esse dom reavive. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, e 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 14. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Olha que bonito, né? Deus falou para o pastor Paulo: Paulo, impõe as tuas mãos sobre Timóteo, porque eu quero dar um dom espiritual para ele, usando o pastor para distribuir dom. Olha que coisa linda. Se você ler o texto que eu citei, você vai ver, né? E Paulo fala: olha, reaviva. O termo no original é abana. Já viu brasa quando está apagando? Que a gente abana, o que é que acontece? O fogo pega novamente, é assim ou não é? Aí Paulo está falando: Timóteo, abana o dom que há em ti, que tu recebeste pela imposição das minhas mãos. Então esse é um cuidado, um zelo que toda a igreja deve ter. Porque como nós falamos aqui, os dons espirituais, eles são distribuídos por Jesus, por meio do Espírito Santo, para toda a igreja, né? Através do batismo com o Espírito Santo, não é? E Jesus vai distribuindo, mas às vezes esfria. E eu não estou falando de esfriar por causa de pecado, irmãos. Se você ler o contexto de Timóteo, você vai ver que era perseguição. Que ele fala lá: não tenha vergonha, padece a boa luta, sofre as consequências de ser cristão e não deixa o espírito, o dom esfriar. Então, às vezes, tem que abanar mesmo, irmão. Às vezes tem que abanar mesmo. Quantos podem dizer amém por isso? E o último ponto importante, né? Ter dons espirituais, irmãos, não nos faz autoridades espirituais sobre as pessoas. É muito duro falar isso, né? Mas é verdade. Vou repetir. Ter dons espirituais não nos faz autoridades espirituais sobre a vida das pessoas. A autoridade espiritual sobre a vida da igreja são os pastores, que Deus colocou com essa função. Você pode dizer amém? Moisés, por que você está falando isso na escola dominical? Porque era um dos problemas da igreja de Éfeso. Paulo viajou, deixou Timóteo, chegava lá os falsos profetas fazendo milagre, fazendo coisa, com um discurso espetacular. Aí os irmãos da igreja: olha ali, agora eu vou seguir ele. Aí vinha outro, fazia uma maravilha lá, falei: eita, não, agora é esse aqui. Aí ia. Aí não, agora é outro, agora é outro. E agora... Jeremias capítulo 3, versículo 15. Deus disse lá no Antigo Testamento: e vos darei pastores para apacentar segundo o meu coração. Espera aí, irmão Isaac, então se um irmão profetizar para mim e Deus cumprir, quer dizer que aquele irmão não passa a ser meu pastor. Exatamente, o seu pastor continua sendo o seu pastor. Você continua ouvindo o seu pastor para se alimentar da palavra. Você continua ouvindo o seu pastor, o seu líder espiritual, que Deus colocou sobre a sua vida, para procurar no momento de angústia. Você pode dizer amém por isso? Escola dominical, irmão, é para a gente ouvir esse tipo de coisa também. Eu trouxe aqui, eu não vou ler, Atos 20 e 28, confirma a autoridade do pastor, a autoridade espiritual do pastor sobre a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 1, versículo 7. São textos bíblicos que dizem: olha, sigam o pastor de vocês. Por isso que os dons espirituais e os dons ministeriais produzem unidade na igreja. Veio um anjo do céu: eis que te digo, agora é para todo mundo pecar. Aí, opa, a palavra de Deus não diz assim, meu pastor não ensinou isso no culto de doutrina.
Isso está errado. Mas é um anjo do céu, está brilhando, irmão Isaac. Tem problema não, pode brilhar, pode fazer maravilha, pode curar, pode fazer cajado virar cobra, pode fazer o que for. Problema não. Eu estou edificado na palavra, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são os meus líderes espirituais, eu estou caminhando para o céu. Você pode dizer amém? Esse era um dos problemas da igreja de Éfeso. Né? E eu trouxe mais um exemplo. Atos capítulo 6, Atos 16. E eu já vou começar a lição propriamente dita, depois dessa introdução um pouco extensa. Atos capítulo 16, versículo 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 16, versículo 4 e 5. Segunda viagem missionária de Paulo. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos. Aonde, irmãos? Em Jerusalém. Espera aí. Vamos ver se a gente entendeu direito, né? Versículo 5. De sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em números. Olhe para cá. Paulo tinha todos os dons, sim ou não? Sim. Todos os dons. É só procurar, ler as cartas, você vai ver todos os dons. Mesmo tendo todos os dons, Paulo ia fundando igreja conforme ele recebeu orientação. E quando ele terminava de fundar a igreja, ele falava assim: olha, os nossos pastores decidiram isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Vamos seguir. Nós lemos isso, sim ou não? Ah, irmão Isaac, agora eu tenho todos os dons, né? Ajeita até o paletó, fecha o paletó, aí fala assim: não, agora eu tenho todos os dons. Agora eu sou autoridade espiritual. É não, irmão. A ovelha segue o pastor. Você pode dizer amém por isso? Me permita citar uma palavra que eu ouvi do pastor Antônio Gilberto, num dos cultos de ensino na escola de obreiros. Ele disse para a gente: vocês são ovelhas, não são cabrito, não. Ovelha segue pastor. Irmão, isso arde no meu coração. Se vier alguém aí expulsando demônio, fazendo maravilha, falando agora mudou tudo. Mudou nada, irmãos. O nosso caminho é para o céu. A palavra continua a mesma. O pastor é meu líder espiritual, que me leva aos pastos verdejantes. Ele é o homem segundo o coração de Deus, que Deus colocou sobre a minha vida para chegar no céu. Você está entendendo, irmãos? Que não tem confusão com o Espírito? Porque veja, quem foi que colocou os dons ministeriais? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo não dá dons a pessoas para as pessoas se transformarem em autoridades espirituais. Dá para a edificação da igreja. A autoridade espiritual continua a mesma, estabelecido pelo próprio Espírito Santo. Muitos dizem: não, o Espírito falou comigo para trazer uma nova doutrina. Espera aí, então o Espírito briga com o Espírito? Porque o Espírito Santo é quem põe os pastores. Você está entendendo, irmão? Diga amém. Amém. E vamos entrar na lição. Então ficou entendido que Deus dá dons espirituais, conforme Ele quer. A gente pode buscar os dons espirituais, é bom que busque, mas a gente não pode esperar os dons espirituais parado olhando para o teto. Vai trabalhando na obra que Deus vai dando, que Jesus vai distribuindo. É trabalhando que a gente alcança os dons. E orando, submisso, e Deus vai distribuindo os dons. Tópico 1. Os dons são concedidos pela graça divina. E aí é importante dizer que quem dá é Jesus, por meio do Espírito Santo, como nós já vimos, é favor imerecido. Então, por isso que quem tem um dom ministerial ou um dom espiritual, ele não é para se vangloriar. Irmãos, escute isso. Essa palavra ardeu no meu coração também, quando eu estava preparando.
Toda vez que a gente achar que merece um dom ministerial, um cargo ministerial, dobra o joelho, pede perdão a Deus, porque a vaidade já entrou no coração. Eu vou repetir. Toda vez que na obra de Deus a gente fechar o paletó, eu estou falando fechar o paletó como sentido de orgulho, né? Mas o olhar altivo. Agora eu estou preparado para tal função na igreja. Cuidado, irmão. A vaidade já entrou no coração. Dobra o joelho, pede perdão, fala: Senhor. Por que, irmão Isaac? Porque é graça. Amém? Oh, glória a Deus, é graça. O Espírito Santo olha para a gente, Jesus fala assim: aquele ali. Mas alguém olha assim: mas aquele ali, o que é que tem? Aí Jesus fala: é ele mesmo. Aí vai lá e fala: ó, presbítero, pastor, evangelista, diácono, auxiliar, e vai edificando a igreja, edificando a igreja, edificando a igreja. A alegria vem fazer a obra de Deus, ainda que a gente sofra, se desgaste, fique acabado fisicamente e mentalmente. Aí o Espírito Santo vai lá e fala assim: quem te chamou fui eu, abre a boca. Aí a gente abre a boca, Deus faz milagres e maravilhas, porque não é a nossa capacidade, irmãos, é Ele quem distribui de graça. Dê glória a Deus por isso. E é lindo ver o operar de Deus, né? É lindo ver o operar de Deus no meio da igreja. Favor imerecido, cuidado. Quando você achar que merece, o Espírito Santo já está saindo. É graça. Sempre. Ah, mas irmão Isaac, qual é a minha vantagem? Onde eu vou receber glória? Onde eu vou receber honra? A Bíblia diz: aquele que tem olhos de fogo, lá no momento do julgamento para galardão, ele vai olhar para mim, para você com olhos de fogo. E as nossas obras, diz a Bíblia, que se for de palha vai queimar na hora na presença dele. Mas a Bíblia diz que as obras de ouro, de prata, os olhos de fogo não vão consumir. Aí ele vai olhar para mim, vai para você e vai falar: aquele trabalho que tu fez, que ninguém viu, eu vi, olha a recompensa aqui. Aquela visita que você fez, que ninguém viu, eu vi, olha a recompensa aqui. Ah, irmão, lá vai ter honra na presença dele. Aqui não. Aqui vai fazendo a obra, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não espera a honra não, vai fazendo. A honra vai ser lá. Você pode dar amém por isso? Dizer glória a Deus por isso? Como eu disse, não há guerra. O próprio texto em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: olha, como é que pode a orelha brigar com o pé? A orelha não briga com o pé é importante, o pé é para andar, a orelha é para ouvir. Então não tem briga, são funções diferentes. Depois lê lá 1 Coríntios 12, o capítulo todo, você vai ver. Não tem briga, é um feliz com o outro. Ah, mas o irmão é olho, eu sou pé. O pé serve para andar. Você está contribuindo para o corpo, e o corpo vai caminhando para o céu. Não é? Tópico 1.2, diz a palavra de Deus, os fundamentos da unidade dos dons. Né? Marcos capítulo 16, versículo do 15 ao 18. Marcos capítulo 16, versículo do 15 a 18. Sempre os dons ministeriais e os dons espirituais são para edificar a igreja e evangelizar, mostrar o evangelho para o mundo. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17. E estes sinais os seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o fundamento da unidade desses dons é sempre o crescimento da obra de Deus, nunca o aparecimento de pessoas, mas sim o crescimento e edificação da obra de Deus. No tópico 1.3, a vitória de Cristo no Calvário, né? Cristo, diz a palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11,
ele se humilhou a si mesmo. Diz a Bíblia, de que, nesse texto que eu citei, de que Paulo fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se. Esse sentimento, irmãos, você vai entender o porquê. Ele é base para receber poder de Jesus. Entenda isso. Não há recebimento de poder espiritual ou ministerial com orgulho. A base é a humildade. E se você ler o começo de 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4, vai falar de humildade. Vai falar exatamente de humildade. Por quê? É o começo, é a humildade. Para Deus dar, a gente tem que reconhecer que a gente é limitado, pequeno. Aí Ele dispensa. Né? E diz a Bíblia que Jesus se rebaixou. E só tem esse lugar na Bíblia que explica esse mistério da igreja, né? Que é em Éfeso capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Escute isso. Diz o texto de Éfeso capítulo 3, do 8 ao 10, que os principados e potestades observaram e passaram a entender o plano de Deus. Vamos ler, olha só. A mim, no mínimo. É o 3 e 8, tá certo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos, escute isso, igreja, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multissabedoria de Deus seja conhecida de quem, irmãos? Principados e potestades no céu. Escute isso. Os anjos têm perfeita comunhão com Deus, sim ou não? Mas mesmo assim estão aprendendo com Ele até hoje. Ah, irmão, aqueles que pensam que o céu vai ser monótono, está enganado. Deus vai sempre se revelar um pouquinho a mais. Porque Ele é inacessível, Ele é eterno, Ele é poderoso. Ele é todo poderoso, Ele é eterno de eternidade em eternidade. Aí o que é que Deus faz? Está lá os anjos adorando o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí chega um anjo, cutuca o outro, fala assim, e aí? Cadê Jesus, o Deus Filho? Está aqui não. Falei, estava adorando Ele aqui agora, aqui no céu, diante do trono, e estava adorando Ele. O que aconteceu? Eita, cadê Ele? Procura aí. Está não. Quando foram ver, estava onde? Ele se desvestiu da sua glória e desceu às mais baixas localidades da terra. Se fez pequeno, se fez homem, né? Por amor de nós. Aí diz a Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo do 13 ao 14, os anjos não aguentaram, fizeram uma reunião lá no céu, falaram assim, vamos descer e vamos adorar Ele lá embaixo. A gente estava adorando Ele aqui em cima, agora vamos lá para baixo. Aí a Bíblia diz que os pastores estavam pastoreando, de repente um exército de milhares de anjos aparecem dizendo, paz na terra, boa vontade para com os homens. O que é isso? Os anjos estavam dizendo, olha, na cidade de Belém, aquele que a gente estava adorando lá no céu, ele desceu e agora está morando entre vós para resgatar vocês. Paz entre vocês. Aí Efésios explica, a sabedoria de Deus está sendo conhecida lá no céu com o mistério da igreja. Aleluia. Oh, irmão, e aí arde o meu coração, porque no Salmo 24, a Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória, mas quando Ele volta, Ele morre por mim e por você, paga o preço da justiça de Deus e nos compra com os preços de sangue. Aí Ele vai voltando, os anjos se cutucam de novo. Aí o salmista fala, põe aí, por favor, Salmo 24, versículo 7. Você vai entender de onde vem esse poder distribuído para a igreja.
levantai portas as vossas cabeças, levantai, ó, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí um anjo cutuca o outro, falou assim, a gente estava adorando ele aqui, ele desceu, a gente adorou ele lá, e agora? Aí o versículo pergunta, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Olha onde é que vem o poder, meu irmão. Ele desceu, se humilhou, morreu por nós, nos comprou. Deus o exaltou sobre medida, e dele é a honra, a glória, o louvor, o principado e potestade. Tudo depende dele para sempre. Você pode dar glória a Deus? Poderoso em batalha é o nosso Deus, e nele há todo o poder. O que é que ele faz? Aqueles que seguirem os meus caminhos, eu vou dar um pouquinho desse poder, para ele fazer a minha obra na terra. Agora, como é, irmão? Agora eu sou autoridade espiritual. Não. É o quê? Submissão, humildade. Aí Deus vai dando, vai dando, vai dando. Aí você exerce o dom e desaparece. Exerce o dom e desaparece. Exerce o dom e desaparece. Aí ele vai aparecendo, aparecendo. Aí ele fala assim, vou dar mais para aquele ali. Por quê, irmãos? Que mistério é esse? Porque ele está fazendo igualzinho a mim. Ele está se esvaziando para eu poder encher ele. Você pode dar glória a Deus? A vitória no Calvário é a fonte do poder que emana do Senhor, através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Tópico 2. Os dons produzem a unidade do corpo de Cristo. Deus separou alguns, agora vamos falar um pouco sobre os dons ministeriais, né? Nós já vimos de que os dons ministeriais são dados por Deus, os dons espirituais são dados por Deus, né? Não é merecimento, é graça, mas existem alguns pré-requisitos para a graça alcançar. Não pode estar parado com o braço cruzado, não é? Porque Deus não usa quem está parado, Deus usa quem está trabalhando, quem está se esforçando. E é para toda a igreja tem a possibilidade de receber esses dons, né? Apóstolos, tópico 2.1. Quem eram os apóstolos? Cada um dos 12 daquela época. Por que, irmão Isaac? Porque viram Jesus pessoalmente. Então eram classificados como apóstolos. Há duas classificações de apóstolo. Aqueles que foram escolhidos para ser um dos 12, isso é uma classificação de apóstolos, e aqueles que viram Jesus pessoalmente. Tá? Hoje, as pessoas consideram apóstolos aqueles que tiveram experiências presenciais com Jesus, né? Mas o texto bíblico nos mostra que apóstolo era aqueles que foram vocacionados por Jesus lá na origem da igreja. Irmão Isaac, tem problema chamar de apóstolo hoje? Aí depende da igreja, da denominação, de adotar um conceito ou outro, né? Mas de forma geral, ter experiência com Jesus pessoalmente. Irmão Isaac, isso acontece ainda hoje? Acontece, irmão. Pede para Jesus aparecer no seu quarto. Pede para Jesus falar com você, né? Agora, cuidado, se o anjo de luz aparecer querendo ensinar para você coisa fora da Bíblia, repreende em nome de Jesus, né? Mas pede experiência com Jesus. Está errado não. Paulo fala, eu sou apóstolo, porque o próprio Jesus me apareceu no caminho e me chamou. Eu segui a orientação dele e sou apóstolo, não é? Não temos profetas como no Antigo Testamento. A profecia deve ser avaliada. Entenda isso, irmão. Paulo explica isso aos Coríntios, né? A gente deve avaliar a profecia, não o profeta. Está na Bíblia. O que quer dizer isso, professor Isaac, irmão Isaac? Alguém, sendo servo de Deus e fiel a Deus, pode profetizar e Deus cumprir, e pode profetizar e Deus não cumprir. Isso não faz da pessoa uma pessoa ímpia.
Você pode dizer amém por isso? Eu conheço irmãos servos de Deus, fiel a Deus, que profetizavam e Deus cumpria no outro dia, e que já profetizaram e Deus não cumpriu. Agora eu vou demonizar o irmão. Não. A Bíblia diz que às vezes o espírito do homem fala. E o próprio profeta acha que é Deus, mas não é. Não tem problema, né? Tem problema se profetizar algo fora da Bíblia, fora das Escrituras. Então a Bíblia fala: há profeta no meio de vós? Há, mas avalie a profecia, né? Para a edificação da igreja. Tópico 2.2, os evangelistas. Os evangelistas são aqueles que ministram a mensagem de Deus a fim de ganhar almas para Jesus, expandir a igreja. No coração dos evangelistas arde o desejo de falar de Jesus, né? Ele fala de Jesus no trabalho, ele fala de Jesus em casa, ele fala de Jesus a todo tempo. Ele fala de Jesus, ele não consegue ficar calmo, tranquilo. Ele fala de Jesus com ousadia, né? Ele vive o evangelho. E aí vem os pastores e mestres. Quando a Bíblia fala de pastores e mestres, algumas versões trazem pastores e doutores. O que é, irmão Isaac? É a mesma essência. O que é isso? Os pastores pastoreiam, mas também são mestres e doutores, porque ensinam. Amém? Então, o pastor, ele tem essa autoridade dada por Deus para ensinar a palavra, não é? E aí a Bíblia fala que o pastor é uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Atos 15, do 25 ao 26. Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala que nós devemos tratar os pastores obedecê-los com honra, não é? Para que o trabalho não seja pesado. O que é isso, irmão Isaac? É o Espírito Santo falando, ó, segue o pastor que eu coloquei sobre sua vida. E por fim, o tópico 3, eu queria resumir tudo isso com uma analogia. Entenda, irmãos. Vamos imaginar uma guerra em que o general é a autoridade máxima do exército. E que abaixo desse general tem um capitão que recebe as ordens do general para que essas ordens passem para os sargentos, cabos e soldados. Eu estou usando analogia para trazer uma ideia. E esse general, ele vai lá no cabo, no soldado e no sargento e dá uma arma, uma pistola para o soldado, dá uma granada para o cabo e dá uma bazuca para o sargento. E o capitão, ele vai gerenciando e seguindo as ordens do general e dando ordens para os 3 de baixo. Sargento, cabo, soldado. A guerra começa, estão todos na batalha. O general deu as armas, é a grande autoridade do exército. O capitão vai direcionando. Aí, ó, vem os inimigos. O soldado começa a atirar. O cabo começa a jogar a granada. Aí o capitão fala, isso mesmo, joga a granada. Aí o sargento fala assim, eu tenho uma bazuca. Agora eu vou atirar com a bazuca. Aí o capitão fala assim, segura aí. Aí o sargento fala assim, mas como assim segura aí? Eu tenho uma bazuca, o outro tem uma pistola, o outro tem uma granada. Eu tenho uma bazuca. Aí o capitão fala assim, eu sei que você tem uma bazuca, eu estou vendo, general Deus, segura aí. Aí a guerra continua, daqui a pouco vem um tanque lá. Aí o capitão fala, um tanque. Sargento, é a bazuca. Quem foi que deu a bazuca? O general. A decisão é minha de usar a bazuca, é agora, vai lá. Atira. Aí, ó, explodiu o tanque. Eu pergunto, a pistola resolvia? A granada resolvia? Tinha que ser a bazuca. Na obra de Deus, Deus é o general. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele distribui dons, armas para a igreja ficar forte e avançar no meio das trevas. Quem é essa guerra espiritual? É o mundo.
a gente vai vencendo o mundo, entrando, avançando linha a linha, vencendo essa guerra. Às vezes leva um tiro no ombro, aí o pastor, que é o capitão, fala assim, ó, fica aqui um pouquinho, peraí, melhora aqui que daqui a pouco você volta para a guerra. E vamos lá, e agora vem para cá, e vai para lá. Aí cada um usando a arma que o general deu, que Deus deu, ó. E o capitão gerenciando, olha, vem para cá, segura aí, agora vai. Calma aí, cuidado aqui, abaixa todo mundo. Já pensou nisso? Mas eu quero usar minha arma. Abaixa, é a hora de abaixar, se esconde na rocha que é Cristo. Aí tudo batendo nele, não chega nada na igreja. Aí o capitão fala assim, agora levanta, vamos guerrear. Irmão Isaac, agora eu tenho uma bazuca, vou criar meu próprio exército. Ah, irmão, você está percebendo que feriu um princípio do Espírito Santo? Por quê? É Deus que gerencia os dons na igreja. Ó, irmão, aí pode ser o soldado, o capitão, não importa, está todo mundo alinhado, seguindo a voz do Espírito Santo, que vai falando através do pastor, vai falando através da palavra, vai dando norte, vai distribuindo dons, vai preparando a igreja para a grande obra, vai vencendo o inimigo, vai evitando que o irmão caia em cilada do diabo, seja atingido. Você pode dar glória a Deus por isso, que tem um Deus que cuida da igreja, que distribui dons. Irmão, impõe a tua mão lá na tua casa e fala assim, ó, recebe a cura em nome de Jesus. Faz isso na tua casa. Mas, irmão Isaac, eu vou passar vergonha se não curar. Vai nada. Jesus mandou impor as mãos e mandar curar. Se curar ou não é com ele. Mas eu vou cumprir a ordem. Impõe a mão, irmão. Lá. Eu creio, irmão, que Deus cura. Deus distribui dons para curar. Eu creio, irmão. Mas o que acontece? A gente está com medo de passar vergonha. Passa vergonha nada, irmão. Passa vergonha nada. Foi ele quem mandou. Quem cura é ele. Ah, irmão, eu tenho um dom de cura, Deus me deu. Deus vai curar sempre? Vai também não, irmão. Vai também não. Ah, mas ele me deu. Ele te deu para usar, mas vai ter momento que ele vai falar assim, se eu der... Lembra do general? Se eu curar agora, vai dar errado lá na frente. Deixa assim. Mas a nossa função é estender a mão. Você pode dar glória a Deus? O que é que nós aprendemos nessa lição? Nós aprendemos que os dons espirituais, eles estão disponíveis. Jesus dá por meio do Espírito Santo. São pré-requisitos para recebê-los. Estar trabalhando na obra e ter um espírito humilde para entender que aquele dom não nos faz ou não nos fará autoridades espirituais sobre a igreja, mas nos dará a honra de contribuir para a edificação e fortalecimento da fé no grande general que é o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, que a todos coordena e não abriga da distribuição dos dons, e nem há inveja, porque um é usado de uma forma, ou outro é usado de outra. O Espírito Santo trabalha em todos de igual forma, e dá alegria nas pequenas coisas na obra de Deus. Vamos fazer uma oração? Você pode se colocar de pé? Vamos finalizando, agradecendo a Deus, o nosso pastor, a confiança, e oremos. Amado Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos que Tu és o general dos generais. Amado Jesus, nós cremos que Tu desceste à terra, morreste, nos compraste com sangue precioso, e na Tua destra está todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E nós te pedimos, Senhor, estamos com o coração aberto e humilde para receber de Ti, Senhor, poder, para que o Teu Evangelho avance nesse mundo, em meio às trevas, em meio aos lugares mais escuros. Senhor, usa, Senhor, a Tua igreja, os ministros, para que o Evangelho avance nas fronteiras
desse mundo. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcham em luta, certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrará, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe, que lição maravilhosa, né? Deus abençoe, evangelista, nos trouxe uma palavra de Deus aos nossos corações. Quero estar retornando aqui ao nosso pastor, evangelista Isaac, né? Possiano. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa lição, né? O evangelista Isaac ministrou com muita propriedade, né? E transmitiu o que a lição queria transmitir, né? A proposta do comentarista, da editora, da nossa igreja. E eu acho interessante esse versículo, que Deus deu esses dons, deu pastor, mestre, evangelista, profeta, tendo em vista, querendo, com propósito, com a finalidade de quê? De edificação do corpo. Este é um ministério contínuo, até entregar a igreja para Jesus lá. Vai aperfeiçoando, aí um faz uma parte, outro faz o outro, e o corpo todo ganha, né? E o cabeça é glorificado. Glorificado nosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, graças a Deus por esta lição. Deus abençoe o evangelista Isaac. A missionária Liana está ministrando hoje lá na Vila Rica, Mato Grosso, né? Aí ela falou comigo a semana, eu convidei o Isaac. Aí no meio da semana, nem não falei com os meninos aí, eu estava pensando que ainda... Os meninos, força de expressão, né? Os companheiros, né? Mas, irmãos, nós estamos hoje a 28 de novembro, chegando ao final. Próximo domingo é a nossa primeira ceia, primeiro domingo de dezembro, será a ceia aqui na escola. E a ceia de janeiro nós vamos fazer um único período. Agora dezembro ainda será 2, de manhã e à noite. Mas dezembro será na passagem de ano, nas primeiras horas do dia. Nós vamos ter a vigília, e depois da vigília a ceia de janeiro. Essa não tem como nós fazer 2 períodos, que não tem 2 viradas, né? Só tem uma. Né? Não tem jeito. E nós estamos também crendo que será o ano da retomada. A nossa convenção, nós tivemos ontem em Goiânia, eu, a pastora Dagma, o pastor Gidalt. Nós tivemos ontem na reunião, no simpósio de pastor-presidente e ex-esposa, lá em Vila Nova, Goiânia. Esse simpósio acontece todos os anos, durante 3 dias, mas realizamos ele lá das 10 à 1 da tarde. Nós saímos aqui de manhã, terminou lá à tarde, almoçamos, retornamos e ainda inauguramos uma congregação, subcongregação em Amorinópolis, né? E lá naquela reunião ontem ficou definido que o tema do ano 2022 será o ano da retomada. Eu achei assim esse tema como está concordando que tínhamos deixado de continuar. Mas na verdade é relação à pandemia. Não é uma retomada porque a igreja parou, a igreja continua, mas é uma retomada assim que
acho que vamos voltar aos trabalhos normais, os congressos, enfim. Inclusive a nossa convenção estadual, eu vou falar na reunião domingo, mas será lá em São Miguel do Araguaia. E o congresso da CIBEIP será domingo, eu falo. Só para dar atenção dos irmãos. Aleluia. Vamos em pé agradecer a Deus. Terça-feira teremos aqui um culto muito abençoado, da ensino da palavra. E à noite é a pregadora Juliana, grande pregadora, né? Cadê ela? Está aí? Tá não, né? E na direção da mocidade, vamos estar aqui presente. A semana é a semana da ceia, né? Vai ter aquelas lives, né? Já passou, a Maura confirmou? Vai, né? Live da oração essa semana, deva ter, né? Amanhã, aí sim, amanhã a reunião dos varões aqui, uma palestra com o doutor Anoildo, pastor Anoildo. Ele vai falar sobre o outubro azul, né? É outubro, né? É 10 de novembro? Novembro, né? Está em novembro. Novembro azul, né? A saúde do homem. Precisamos de ter essa informação, né? Ainda que está muito já mudado, aberto esse cuidado dos homens, mas ainda há alguns tabus ainda, né? Algumas falta de informação, e o pastor Noildo, ele tem esse conhecimento para nos passar, e às vezes a gente fica perdendo aí esses elementos nossos, nesses valores, né, pastor Noildo? Ele ministrando por aí, e nós aqui mamando o dedo. E amanhã ele vai estar aqui às 19h30. Então eu quero pedir a todos os homens, venha amanhã, faça pergunta, alguma dúvida que tiver, né? Então nós precisamos a igreja ela dá assistência em tudo, né? Glória a Deus. Então, irmãos, esteja participando de tudo aí essa semana, né? Vamos envolver, vamos retomar antes de 2022, né? Já estamos retomados, né? Parece que está tendo uma nova variante aí da Covid na Europa, e está causando um certo medo, e a Bolsa de Valor caiu, o dólar subiu por causa disso. É uma situação terrível nesse mundo, né? Qualquer comentáriozinho, uma palavra de um presidente aí, somente desse país do primeiro mundo, uma palavra deles lá afeta a economia mundial, né? E os países que mais pobres sofrem mais, né? Então, irmãos, nós precisamos de orar, né, nesse sentido aí. Inclusive, ontem o nosso bispo deu uma palavra muito interessante nessa questão política, nos orientando. Disse: olha, irmão, não faça compromisso com ninguém, não. A igreja tem um projeto. Inclusive, disse aqui a recomendação da igreja hoje no Brasil é que nós colocamos pessoas tementes a Deus no Senado e na Câmara Federal. Não adianta, os outros adianta também, ajuda, mas o senador e o deputado federal é o que decide. Se entrar um presidente aí que entra para o lado da esquerda e quer implantar um comunismo, se tiver um congresso temente a Deus, uns deputados federais,